Bom, agora que temos todos os cadastros organizados, agora que já criamos até um produto acabado através de uma matéria-prima, que já está tudo configurado, vou mostrar para vocês como que se abre um OP, uma ordem de produção, tá? E o que acontece quando você abre ela, tá bom? Então eu venho OP, vou abertura de OP, vou identificar o produto que nós criamos agora há pouco, pino de teste produto acabado, tá? Vou dizer que a data de abertura é o dia 10, às 18 horas, que isso eu posso alterar, tá? E a quantidade esperada, vou dizer, olha, essa OP é para fabricar 1000 itens, tá? Quando eu der Enter agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai preencher a árvore de processos, tá? Que a gente já tinha cadastrado aqui no pino, ele vai fazer uma na OP, tá? Inclusive, se depois que essa OP já estiver funcionando, mudar essa árvore original, essa OP continua do jeito que está, tá? Ela segue sem ser alterada. Então aqui ele criou uma árvore de processos, onde eu tenho 4 processos, tá? O primeiro é na serra automática, que é o corte, depois no torno, a usinagem, a têmpera na têmpera e a inspeção na expedição. São todos serviços internos. O total esperado é 500 peças por turno de cada uma delas, tá? Mas aqui embaixo eu tenho a matéria-prima que vai ser utilizado nesse produto, né? Então vai ser utilizado o item teste matéria-prima. Cada item vai usar meio quilo, ou seja, nessa OP ele já vai separar 500 quilos, porque são 1000 peças, a meio quilo cada uma, ela vai dar baixa de 500 quilos, tá? Então eu vou lá gravar, que eu vou gravar ela. Se tiver alguma coisa errada nesse produto, o sistema vai falar, olha, não dá para abrir a OP, e vai lhe dar a opção de você já resolver isso, tá? Então vamos lá. Vou clicar no grava. Aí ele vai dizer, ó, a árvore de matéria-prima do produto, a ordem está igual a 0, tá? Então, o que é que ele está falando? Ele vai perguntar se eu quero ir lá olhar no produto, eu vou dizer que sim. E lá no produto, na confecção do produto, a ordem está igual a 0, e não é? A ordem teria que ser igual a 1, que é a primeira ordem. 0 não faz parte da ordem. Vou gravar. E vou tentar gravar a minha OP de novo, tá vendo? Ela continua aqui. Aí ele agora viu que estava todos com os dados tudo ok. Aí ele perguntou, viu, deseja imprimir esse movimento agora? Eu poderia imprimir esse movimento, tá? Que o que é que ele vai fazer? Eu posso colocar não, ele segue em frente, mas se eu colocar sim, ele na verdade, ele vai abrir um arquivo do Word, do Microsoft Word, para que você possa ver o relatório dessa OP, tá? Deixa dar um zoom. Então aqui a ordem de produção, ela tem os dados da empresa, a ordem de produção, a quantidade, a descrição do que vai ser feito, o setor, a marca, enfim, o que está esperado e todos os processos que vão ocorrer. Como a gente acabou de abrir agora, ela não vai ter nenhuma informação, vai estar tudo em branco, tá? Então vou fechar aqui meu arquivo. Aí ele vai perguntar, você quer abrir outro movimento? Eu vou falar que não quero, tá? Eu não quero abrir outro movimento, que eu quero ver o que foi que aconteceu com essa OP que eu acabei de abrir. Ele está carregando todas as OPs. E está aqui o meu pino teste produto acabado. Aqui em cima eu tenho o nome do meu produto que eu estou fabricando. Se eu clicar nesse botão com 3 pontinhos, ele me mostra o cadastro do meu produto. E vai dizer que nada alterou. Eu continuo com 0 de estoque, tá? Não alterou nada. Porém, aqui embaixo na matéria-prima, se eu clicar em cima da matéria-prima, ela me pergunta, você quer acessar o cadastro dessa matéria-prima? Ou você quer exibir as OPs que usam essa matéria-prima? Eu vou usar a opção 1, que eu quero ver o que aconteceu só pelo fato de eu abrir a OP.
Vamos lá. Na minha matéria-prima, eu tinha 1000. Como eu abri uma ordem de produção falando que ia fazer 1000 peças e no cadastro já defini que 1000 peças usa meio quilo, então o sistema fez o que? Olha, você tem 1000 peças em estoque atual, porém dessas 500 vai ser utilizada para fazer ordem de produção e disponível você tem apenas 500, tá? Então, beleza. Então, ele já está separado aqui, que a gente sabe que, nossa, eu tenho 1 tonelada ali fora, mas eu só posso usar a meia tonelada, porque a outra meia já está reservada. O sistema já mostra que está reservado, tá? Então, isso é o que acontece. Pelo fato de eu abrir, só de eu abrir a OP, ele já reservou aquela matéria-prima, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o primeiro processo. Eu vou abrir uma OPO do primeiro processo de corte, tá? Que é o 10. Eu clico aqui em cima dele e ele vai perguntar: você quer ver as OPOs desse processo? Não, porque não tem nenhum ainda, né? Você quer ver as OPOs dessa OPO? Não, também não. Ou abrir uma OPO para esta OP. É o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma OPO. Opção 3. Aí ele me dá essa janela aqui com todos os operadores. Então, quem é que vai fazer o corte? Ó, quem vai fazer o corte é o Gustavo Vieira Gomes. Tá? Quando eu clico aqui, ele me mostra todas as OPOs que o Gustavo já fez. Tá vendo? Vai ficando arquivado. Beleza. Eu posso clicar aqui para ver o que foi que ele fez, etc. Tal, mas o meu, não é isso que eu quero. O que eu vou fazer é abrir uma OPO para ele. Então, eu venho aqui embaixo, abre a OPO. Ele já me trouxe o número da OP. Tá? Eu vou dar Enter, ele vai confirmar. O processo, ele vai me perguntar qual o processo, eu vou dizer que é o corte. Quando eu falar corte, ele já sabe qual é a máquina disponível para mim, que é a serra automática. E a quantidade esperada. Olha, a quantidade esperada, eu vou falar que essa quantidade esperada aí para trabalhar é que vai fazer 100 peças. Eu quero nesse turno 100 peças. Depois ele me pergunta quem é o líder. Eu vou dizer que é o Luciano. Tá? A data e a hora final, beleza. Eu posso simplesmente confirmar a inclusão aqui. Se eu fosse abrir de manhã e esperasse o final do turno para depois fechar. Tá? Como geralmente, no nosso caso, nós vamos trabalhar com um dia de atraso, sempre um dia posterior, eu já vou colocar aqui a hora final, a data final. Foi no dia 10/3. Já vou colocar a hora, foi às 14 horas. E já vou dizer que ele produziu 100. Tá? Não teve quantidade perdida, não teve retrabalho, nada foi expedido ainda, confirma a inclusão. Imprimir ticket? Não, não vou imprimir o ticket. Tá? Então, o que foi que fez? Eu vou sair para a gente ver o que foi que aconteceu antes de fechar. Porque eu já poderia chegar aqui, já clicar e já fechar ela. Tá? Então vamos lá. Antes de fechar, eu quero mostrar o que é que acontece. Na matéria-prima, que eu tinha 1 tonelada e eu tinha reservado 500 quilos para aquela OP. Tá? Como eu já abri o corte, que é a primeira operação e que retira do estoque, ele já tirou, ó, você vai cortar 100 peças, então 50 quilos já saiu do estoque. Tá, eu tenho 50 quilos a menos no estoque e ainda tem 450 que eu vou precisar para fabricar o restante da OP, né, que ainda tem bastante lá, que eu falei que iam ser 1000 peças, vai dar 500 quilos. Beleza. Então tá aqui. Depois eu vou fechar ela agora, tá? Vamos fechar essa OP. A OP é do... esqueci de quem foi. Foi do Alexandre? Não, não foi. Deixa eu ver quem foi. Clica nela, vê as OPs desse processo. Tá aqui. Então é 493. Vou fechar essa OP. Confirma o fechamento, imprimir ticket de produtividade. Não, beleza. O que acontece? Quando a OP está aberta,
OPO. Quando tem OPO aberto, ele fala, ó, tem turno trabalhando. E quando está fechado, ele fala quantos turnos já fecharam, tá? Então aqui, ó, só dessa OPO que eu lancei, então ele já está dizendo que estavam esperando 500, foi produzida 100, restante 400. A taxa de eficiência até agora está em 20%, tá? E ainda não foi nas informações globais, ela continua com uma quantidade esperada 1000 e nenhuma produzida. Por quê? Porque ainda está em produção, tá? Quando eu passar por todos os processos, aí ele entra lá em cima na produção, beleza? Então vamos lá. Digamos que eu vou fazer agora a inspeção. Já passei pelo torno, pela têmpera, faltava só o último processo, inspeção. Então eu vou abrir a inspeção. Quem vai fazer a inspeção é o Edu Dória. Abre a OP. Processo. Expedição. A máquina em inspeção. Vamos fazer a inspeção de 100 itens. O líder é o Gilberto. A hora final, a hora inicial começou às 8 horas da manhã. Acabou no dia 10/3, ao meio-dia. Foram produzidas 100 peças, não teve nenhuma perdida, não teve nenhum retrabalho. Eu faço a inclusão e ele me pergunta, vai imprimir o ticket de produtividade? Não. E imediatamente eu acabei de fazer a inclusão já dela, eu já fecho. Eu não preciso esperar, tá, para o outro dia, porque no nosso caso nós vamos fazer sempre no dia seguinte. Então na hora que eu acabei de abrir, imediatamente eu já fecho. Confirma o fechamento? Beleza, imprimir ticket de produtividade não. O que aconteceu agora? Vamos lá. Na minha OP, agora está falando aqui em cima que já foram produzidas 100. Por quê? Porque passou 100 no último processo. Tá? Então já passou 100 aqui. Tá? Se eu for no meu produto, no estoque do meu produto, agora eu tenho 100. Lembra que eu não tinha nenhuma? Como o último processo produziu 100, ele já jogou no meu estoque que eu tenho 100. Tá? Na minha matéria-prima, o que acontece? Na minha matéria-prima não acontece nada. Porque a matéria-prima só acontece quando ela só mexe na matéria-prima quando eu abro o primeiro procedimento, o primeiro processo. Tá? Então, quando eu abro o primeiro processo, ele mexe na matéria-prima. Quando eu fecho o último processo, ele mexe na quantidade do produto que a gente está produzindo. Então, você tem à medida que você vai abrindo as OPOs, ele vai te organizando aqui até que essa OP acabe. Você vai saber qual foi a produtividade, qual foi a taxa de eficiência, onde foi que parou, se teve parada de máquina. Então você consegue controlar e ao mesmo tempo ele vai dando baixa no estoque, ele vai gerando estoque de produto acabado, ele vai tirando do estoque de matéria-prima, tudo automaticamente. Tá? E assim, depois que você tem um OP com bastante informação, tá? Vamos pegar essa aqui, por exemplo. A gente tem bastante informação. Aquele relatório que eu mostrei para vocês, a OP, que ela saía só os dados da OP, olha como ele sai quando você tem mais informações. Quando eu tenho mais informações, eu tenho os dados da OP, aí em cada processo ele me fala todas as pessoas que trabalharam nesse processo, nessa OP. A meta que tinha, a quantidade que foi produzido, o quanto ficou sobrando, a taxa de eficiência, ele vai me dar todas as informações. Então, quando eu peço para imprimir uma OP, esse terceiro botão aqui, se não tiver nada na OP, não vai sair nada. Se não tiver nada na OP e eu pedir para imprimir, ele vai colocar apenas os processos. Tá vendo? Ele vai colocar apenas os processos com o que aconteceu. Que no nosso caso aqui foi somente o corte, né, e a expedição.
que o corte era para a gente ver se ia dar baixa na matéria-prima e a expedição para ver se ia gerar estoque. Tá? Então, assim, se eu chegar aqui e apagar essa expedição, imediatamente ele vai lá no meu produto e fala, ó, tem 0. Entendeu? Porque ele se baseia no que está aqui. Então, tem que trabalhar 100% certo aqui para a gente saber o nosso estoque. A mesma coisa se eu apagar SOP. Se eu apagar SOP, o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar lá na matéria-prima que tinha reservado e vai apagar ela também. Ó. A minha matéria-prima voltou ao 1000. Ou seja, tudo que você faz na OP, seja abertura, seja fechamento, seja uma alteração, ele vai refletir no estoque. Entendeu? Então, assim, eu acho que ficou bem claro, né, que o sistema está pronto e maravilhoso para controlar cada item, cada coisa que ocorrer. Tá? Então, isso aqui é a OP. Tá? Quando eu fecho uma OP, você vai ver que eu tenho aqui embaixo, eu tenho todas as OPs desde que a gente começou no dia 23, não, antes do que isso, deixa eu ver. A gente tem bastante OPs porque a gente começou a lançar, a fazer os testes já faz tempo. Então eu tenho OP desde o ano passado, tá? Se eu quiser, eu posso filtrar essas OPs para que eu possa pegar elas da forma que eu achar melhor. Por exemplo, eu posso filtrar por um determinado produto. Eu quero eixo batedor. Me veja todas as OPs do eixo batedor. Aí ele vai lá e vai me trazer 10 ocorrências do eixo batedor. Eu tenho todas as OPs do eixo batedor com todas as suas dezenas de OPO. Né? Lembrando que uma OP, ela gera várias OPOs. Né? Você vê essa OP aqui, essa 177, olha quantas ela não gerou aqui. Ó, 10, 10, 10, 10, 6, 6, 6, e vai ficar tudo arquivado. E ele pega toda essa informação e atualiza todo o sistema. Tá? Então eu posso filtrar, além do eixo batedor, eu posso usar mais de um filtro. Eu quero todos os eixos batedores no mês 3. Aí ele só achou 2 agora, né? Antes tinha 10, agora ele só achou 2 OPs que foram abertas nesse período. E eu posso fazer vários filtros, tá? Eu quero todos os eixos batedor que a OP esteja aberta. Aí ele achou 3. Tem 3 OPs de eixo batedor que está em aberta, tá? Ah, eu quero... enfim, você pode conjugar os filtros do jeito que você quiser, tá? E depois que você conjuga esses filtros, tá? Ele aparece aqui embaixo, na parte de baixo, o resultado do filtro que você conjugou. Tá? Então, por exemplo, se eu for pegar um relatório ou um relatório por máquina, ele vai se basear no que está sendo apresentado na tela. Nesse exemplo, eu tenho 3 OPs abertas. Então, se eu pedir um relatório, ele vai me fazer um relatório das 3 OPs. Tá vendo? As 3 OPs que estão lá, ele colocou aqui a referência, o esperado, o produzido, o trabalhado, o que foi que aconteceu com elas. Beleza. Se eu pedir um relatório por máquina, tá? Ele vai se basear também nisso aqui. Tá? Então, por exemplo, relatório por máquina. Selecione a máquina que você quer buscar. Eu quero o esmeril. Aí agora, como eu selecionei, nessas 3 OPs que estão aqui selecionadas,
ele vai me mostrar toda a movimentação que teve nessas 3 OPs daquela máquina que eu pedi. Então o esmeril tetinha, ele tem... ele tá esperando para ser produzido 50, já foi produzido 1800, todas as OPs com todas as informações ela vai ter aqui, ok? Depois disso eu tenho algumas opções que é o fechamento da OP, né? Depois que a OP tá, finalizei ela, tá? Eu vou fechar ela. Ela já não apareceu nesse filtro porque eu pedi as que estavam em aberto, tá? Então eu vou aqui, vou filtrar novamente, eu quero todos os eixos recartilhados. Então, tá aqui a que eu acabei de fechar. Fechei no dia 10/3 às 7 horas da noite, ela tá fechada, tá? Então essa OP aqui não entra mais em nenhuma estatística, porque a gente definiu que ela estava fechada, tá? Espelhamento é quando eu tenho um OP, digamos que eu tenho um OP que toda semana eu vou repetir ela, tá? Toda semana eu vou fazer aquela OP, a OP do eixo batedor sugar recartelhado. Todas as semanas eu tenho que abrir um OP. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso espelhar um OP, que ele pega um OP e copia ela igualzinho. Do jeito que estava, ele copia ela. Tá? Então ele abre outra OP igual, que aí facilita para o PCP simplesmente mudar as quantidades esperadas, as máquinas, etc. E vai em frente. Tá? Então basicamente essa é a chegada, tá, de todos os cadastros que foram feitos. A gente consegue controlar o nosso estoque de matéria-prima, o nosso estoque de peças, nós conseguimos controlar tudo. Tá? Você vê que vai dentro do baixo, ele vai organizando tudo certinho. Então, assim, a gente vai encerrar esse vídeo aqui, tá? Que esse vídeo era para tratar mesmo assim da abertura das OPs e das OPOs, né? Então a gente estava bem focado nisso, tá? E agora o próximo passo é, depois que uma OP é fechada, depois que ela passa por todos os processos, depois que o estoque já foi gerado, né? O que é que nós temos que fazer para que essa mercadoria, quando sai lá da inspeção, que vá para o nosso cliente, que vá para o nosso vendedor, que vá para as nossas unidades, enfim, para onde quer que ele esteja saindo, a gente precisa designar isso aí, tá? Então agora é a hora de fazer a expedição dessa mercadoria que foi para o estoque. Né? Nós temos uma mercadoria que nós criamos ela e agora nós temos peça em estoque. Só que se a gente não debaixa nessa mercadoria, vamos fabricando e o estoque vai ficar errado porque a gente não está dizendo a quantidade que está saindo, ok? Então já faz um certo tempo que o PCP já estava obrigado a toda a mercadoria só sair se fizesse uma venda. Então isso aí a gente já está meio encaminhado. Mas de qualquer forma eu vou mostrar como é que a gente faz essa expedição dessa mercadoria para que a gente tenha isso documentado também, ok? Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas assim, a OP, ela realmente tem muitas nuances aí que tem que ser detalhadas, tá? E tem mais coisas para mostrar sobre a OP, tá? Tenho mais coisas, eu posso ter uma série de relatórios que eu posso tirar e etc, ele alimenta outras coisas, mas basicamente o que a gente precisa para a coisa rodar é isso aí, tá? Fazer com que todos os produtos sejam cadastrados de forma correta, tá? Principalmente preço e etc, tá? E na sequência eu vou estar voltando com outro vídeo, ok? Obrigado.